Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o professor Thiago Medeiros e eu estou aqui atendendo apelos de uma comunidade. Ah, professor, eu vou morrer, essa prova está muito grande, está muito difícil. Calma, tira o sal da comida e presta atenção nesse vídeo até o final. Meus amigos, na nossa avaliação a gente vai começar estudando o Iluminismo e todos os seus autores. Eu posso aqui falar brevemente por cada um deles, mas na verdade, se você quiser saber, vai ter que dar uma olhada lá no módulo. E eu quero deixar claro que esse vídeo não substitui nenhuma das outras fontes de estudo que nós desenvolvemos. Você vai ter que continuar olhando no seu caderno, continuar olhando os slides lá, continuar olhando o módulo. Esse vídeo é apenas um refresco. O primeiro autor iluminista que a gente vai tratar aqui é o John Locke. O John Locke ele é conhecido até mesmo como o pai do iluminismo. E ele é o cara que defendia o liberalismo político, ou seja, ele defendia a sua condição de se associar politicamente aquilo que você desejasse. Isso parece uma coisa muito simples para nós que vivemos em um mundo democrático, mas nem sempre foi assim. A livre associação política é uma conquista da nossa civilização, tá? O outro autor que a gente vai tratar aqui é o Voltaire. O Voltaire, ele lutava muito pela liberdade de expressão. Inclusive tem uma frase dele que é muito famosa, mais ou menos assim: eu posso não concordar com a frase que você disse, mas vou lutar até a morte para que você sempre tenha o direito de dizê-la. Claro, o conceito de liberdade de expressão do Voltaire ele também tinha limites, né? Você não pode ter uma liberdade de expressão que agrida ou que ofenda o direito de existir do outro. Inclusive o John Locke, que veio antes do Voltaire aqui na nossa lista, ele defendeu um conceito que é muito importante pra gente, que é chamado de direito natural, que é o direito de existir. Direito natural é aquele que foi dado pela natureza. A minha liberdade de expressão não pode, por exemplo, ofender o seu direito de existir. Então ela tem um limite, e o Voltaire sabia disso e defendeu isso algumas vezes. O outro autor iluminista, que esse é o meu queridão, é o Rousseau, que defendia o contrato social. Segundo Rousseau, o contrato social é o contrato de convivência entre as pessoas. E eu gosto muito de citar nas nossas aulas mesmo o exemplo do condomínio. O condomínio ele tem uma série de contratos sociais que são normas de convivência. Você deve colocar o lixo para fora a determinado horário, você não pode fazer barulho excessivo a partir de determinado horário. E a ideia do contrato social é que você vai perder talvez um pouquinho da sua liberdade, para que todo mundo ganhe um pouco de liberdade. E aí a nossa convivência fique mais equilibrada. Vale lembrar também que o Rousseau defendia a ideia do bom selvagem. Segundo Rousseau, o ser humano nasce naturalmente bom, mas a convivência e sociedade, essa sim, vai corrompendo o ser humano, transformando ele em uma pessoa preconceituosa, maldosa e tudo aquilo que a gente não gosta na nossa convivência, no nosso dia a dia. Um outro autor iluminista também muito bacana é o Barão de Montesquieu, Divisão dos Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. A ideia do Montesquieu é que esses poderes se equilibrassem ali para que não ficasse ninguém com poder demais. E eu também preciso citar aqui o indivíduo do liberalismo econômico, chamado Adam Smith. Adam Smith ele dizia que o Estado deve intervir pouco na economia, porque, segundo ele, a mão invisível do mercado vai equilibrar as relações entre as pessoas. Então, ele foi o cara que desenvolveu o conceito da oferta e da procura. Se tem muita oferta de um determinado produto, é porque a procura está sendo baixa. E se a procura está sendo baixa, o preço também tende a cair. Essa é uma descrição simples da lei da oferta e procura. E esses elementos do iluminismo serviram de base para a nossa primeira revolução de hoje. E aqui eu estou falando a Revolução Inglesa. Quero deixar claro que eu pedi o pessoal da edição deixar aqui um quadradinho, mais ou menos nessa altura aqui, ó, para falar o assunto que esse vídeo está estudando nesse momento. Inclusive aqui agora já deve ter escrito um quadrado como Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, ela foi o primeiro grande momento, o primeiro grande questionamento das sociedades absolutistas. A Revolução Inglesa ela é classificada como uma revolução burguesa e foi a primeira vez em que a sociedade se organizou para combater o absolutismo, que no caso da Inglaterra já acontecia com tranquilidade há cerca de 1000 anos. E claro, tudo isso gira muito em torno de uma necessidade dos burgueses de serem mais valorizados e de terem mais poder mesmo, perante a uma nobreza que era uma classe social dita como mais estabelecida, mais poderosa, mas que não gerava nada de útil para aquela sociedade inglesa. Então a burguesia inglesa ela começou a se organizar, começou a aderir a uma série de movimentos sociais, mesmo que pequenos, até que chegamos ao elemento do parlamento versus Stuarts, que era uma dinastia da Inglaterra. E nesse momento a gente tem o primeiro grande embate mais sangrento, que é a Revolução Puritana. A Revolução Puritana ela teve de um lado os exércitos da realeza, tá? Esses exércitos, as patentes dos exércitos eram patentes que eram determinadas pela família do indivíduo. Ou seja, se você fosse um cara oriundo de uma família tida como boa, você vai ter uma patente alta nesse exército. Mas se sua família não fosse tão boa assim, a sua patente ia ser baixa. Mas do outro lado, liderado por um grande burguês riquíssimo chamado Oliver Cromwell, estava
os exércitos chamados de Exército do Novo Tipo, New Model Army, que eram também chamados de cabeças redondas por causa do formato do seu capacete. O Oliver Cromwell, ele dizia, olha, vai começar todo mundo igual, quanto mais sucesso você vai ter, mais alta vai ser a sua patente. Ou seja, Cromwell conseguiu construir na Inglaterra um exército muito mais motivado, muito mais sedento, e como se deve desconfiar, no embate entre os exércitos da nobreza e os exércitos de Cromwell, os exércitos de Cromwell venceram a Guerra Civil Inglesa, instaurando a Revolução Puritana. E aí, nesse momento, é o primeiro momento onde a monarquia inglesa era interrompida para a instauração de uma república, liderada por Oliver Cromwell. Mas assim, Cromwell ele foi um cara muito bom, quer dizer, foi legal ali na república, né, com um certo autoritarismo que no início parecia necessário, mas depois foi se tornando uma coisa totalmente exagerada. E o grande momento de Cromwell, para o nosso nível de estudo aqui, são os atos de navegação. Oliver Cromwell, ele proibiu que navios de outras nações transportassem mercadorias inglesas. A ideia de Cromwell com isso era proteger a economia da Inglaterra, porque quando você paga para um cara holandês levar uma mercadoria inglesa, você está mandando dinheiro para a Holanda. E a ideia de Cromwell era deixar o dinheiro dos ingleses dentro da Inglaterra. É tipo quando um governo atual decide taxar produtos estrangeiros. Quando eu taxo o produto de outro país, eu estou inibindo o consumo de produtos de outros países, porque esses vão ficar mais caros. E aí a ideia com isso é que eu consiga proteger a minha economia. Foi isso que Cromwell fez. Só que assim, a República de Cromwell foi bem até certo ponto. Ele morreu, o filho dele que ficou para comandar a República foi muito mal. E aí voltamos a ter uma monarquia na Inglaterra. Essa monarquia durou muito pouco tempo. A Inglaterra passou por um processo de reestruturação chamado de Revolução Gloriosa, onde o rei ia continuar sendo rei, mas não ia governar mais. A Revolução Gloriosa era uma revolução que trouxe um rei que ia ter que cumprir regras. E ela é chamada de gloriosa porque ela não teve nenhuma guerra no seu contexto, tá? Mas eu também preciso falar com você de um elemento do mundo moderno chamado estado de bem-estar social e o neoliberalismo. O estado de bem-estar social é uma coisa que inclusive se tornou muito comum na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, que é o estado que vai prover os indivíduos de tudo que lhes é básico e essencial. Enquanto que o neoliberalismo é o Adam Smith 2.0. Ele disse que o ser humano tem que correr atrás, é cada um por si. O estado tem que se manter o mínimo possível na economia. Segundo o neoliberalismo, quando o estado se mete na economia, ele só vai criar novos argumentos para se meter na economia de novo. E agora a gente vai chegar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem ali um momento, um contexto social da França que é muito ruim mesmo, tá? 80% da população da França era do chamado terceiro estado francês e tinha fome. Então, assim, quando você tem esse tipo de cenário, é um prato cheio para instalações de movimentos revolucionários. E a Revolução Francesa já tinha visto a Revolução Inglesa, ou seja, a galera já não achava a monarquia uma coisa tão sagrada assim. E aí, com isso, a burguesia francesa se organizou para cobrar direitos. O primeiro grande momento disso é na Assembleia dos Estados Gerais, quando você tem ali o embate se o voto nessa Assembleia seria um voto por pessoa, favorecendo o terceiro estado em francês, que era muito maior, ou se o voto seria por classe social, favorecendo o primeiro e segundo estado, porque esses eram miguxos, a gente já falou muito sobre isso na sala. Nesse primeiro embate, tivemos ali um problema, porque saiu um boato de que o rei ia mandar prender as pessoas do terceiro estado, porque elas estavam questionando demais. Teve aquela problemática do jogo da pela, e teve também um primeiro momento do que se chama de Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, que é a tomada daquela prisão estratégica para o povo francês. Mas eu quero deixar claro que a Revolução Francesa não foi linear, não foi dando tudo certo, muito pelo contrário. Os grupos políticos que estavam liderando a Revolução, eles tinham problemas entre si. Tinha um grupo que era chamado de um grupo mais da direita, que era chamado de girondinos, que era a alta burguesia francesa, e tinha um grupo que era chamado da esquerda, que era chamado de jacobinos, que era a média e pequena burguesia mais ligada às camadas populares francesas. E eles se alternaram no poder em alguns momentos. Inclusive teve o período do terror dos jacobinos, né, onde eles tinham ali a prática de decapitar pessoas que eles achavam que fossem perigosas para a Revolução. Também tivemos o período do diretório dos girondinos, né, que foi um período de favorecimento da indústria, mas dos donos da indústria, não dos trabalhadores. E nessa alternância de poderes tivemos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o primeiro grande documento que dá direitos ao indivíduo. Mas é inegável pensar que a Revolução Francesa ela precisava acabar. E ela terminou com um golpe, chamado golpe do 18 Brumário. Nesse golpe foi colocado no poder uma figura que você já ouviu falar na minha aula. Era a hora do Napoleão Bonaparte. E aqui agora a gente vai falar sobre a Era Napoleônica. E esse momento que é muito curioso para a população francesa. Porque Napoleão Bonaparte ele foi até razoável. Ele trouxe inovações importantes. Ele criou o Banco da França, ele distribuiu terras para as pessoas. Ele mudou a estrutura administrativa da França. Mas o seu expansionismo militar, que parece que é uma coisa que garante a autoestima, só o garante quando vence. As derrotas, elas costumam ser desmoralizantes. Claro, Napoleão ganhou uma série de batalhas. Inclusive, muitos países
não achavam que estavam sendo invadidos pelas tropas napoleônicas, não. Eles achavam que era ótimo, o progresso chegou. Inclusive, Napoleão tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu, e por isso ele implementou o que se chama de bloqueio continental. Segundo Napoleão Bonaparte, nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. E é claro que isso ia dar errado. Tivemos dois grandes países que quebraram o bloqueio continental, Portugal e a Rússia. Napoleão invadiu esses dois países. No que ele invadiu Portugal, a família real portuguesa partiu a mil para um local conhecido chamado Brasil. E isso acelerou muito o nosso processo de independência. Então você pode até achar que Napoleão indiretamente influenciou na independência do Brasil. Mas quando ele invadiu a Rússia, aí a coisa ficou séria e fria. Inclusive, a derrota de Napoleão na Rússia foi uma derrota acachapante, foi uma goleada. Quase 80% de morte do exército napoleônico. E isso desmoralizou muito o general francês para com a população francesa. A gente já falou na sala de aula, né, sobre a tática da terra arrasada, sobre o cenário que ficou desse processo de guerra, as pessoas morrendo de frio e congeladas. Isso fez com que a imagem de Napoleão se desgastasse muito e foi sepultando o que a gente chama ali de era napoleônica. Meus amigos, com esse vídeo eu espero que você tenha tido aí uma boa orientação para o seu ciclo de estudos. Se você gostou, deixe seu like, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.